vos preocupeis com o dia de amanhã. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o dinheiro, do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja hoje, portanto, nos chama a refletir sobre, na prática, se confiamos em Deus ou não. Logo no início, na primeira leitura, nos é colocado como comparação que, na verdade, não há comparação para o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que não há com o que comparar. Porém, não sendo suficiente apenas a primeira leitura que fala da comparação do amor de Deus, a segunda da fidelidade que devemos ter, no Evangelho vem exemplos concretos deste amor. E isso cada um de nós podemos pensar no decorrer de nossas histórias, porque ele compara, e isso é fato, isso é observável pelos nossos olhos. Não precisa nem de espiritualidade para perceber que está no Evangelho, porque mostra-se os pássaros. A pessoa pode nunca ter ido na igreja, mas consegue perceber que os pássaros conseguem sobreviver, e ninguém pessoalmente ou de alguma outra forma cuida. É porque Deus dá essa possibilidade dos pássaros conseguirem sobreviver. Depois dá o exemplo da árvore do campo também. E nós, que somos seus filhos? Ou seja, se Ele cuida das coisas, das criaturas irracionais, imagine de nós que somos a sua imagem e semelhança. É isso que devemos ter convicto em nosso coração. Não deixar nos enganar pelo aquilo que a mídia ou a televisão, programas, ou muitas vezes a própria sociedade, no mundo muito paganizado onde nós estamos vivendo, que esquece de Deus, tenta eliminar Deus, e vamos tentar vencer nossos problemas, ter prosperidade pelas nossas próprias forças. Então, que vale segundo essa mentalidade que leva ao relativismo. Não importa Deus, o importante é eu conseguir os meus bens, eu ter meu dinheiro, eu ter meu carro, ter minha família,
e o resto é o resto. O importante é a minha felicidade. É isso que tentam colocar em nós. Então nós estamos remando contra a maré, nós cristãos católicos e fervorosos, porque enquanto vem essa mentalidade para tentar nos afastar de Deus, para que nós, com as nossas próprias forças, consigamos vencer e consigamos nos sobreviver, vamos dizer assim, nós colocamos em Deus. Só em Deus a nossa alma tem repouso. Então é nele que a gente encontra a segurança. E o resto, daí a gente vai conseguindo aos poucos, sem apego aos bens materiais. Muitas vezes, como eu falei, nos é proposto que, pela mídia, que vale ao dinheiro, a pessoa rica, com poder, com fama, isso é o suficiente. Mas nós vemos que na prática, muitos ricos se suicidam, muitos estão em depressão, muitos sofrem. Então, não servamos a Deus e ao dinheiro. Contudo, é importante sim ter esse planejamento, mas não se apegar. A questão aqui é o apegar-se aos bens materiais, ao dinheiro. É necessário, mas que sejamos pessoas equilibradas, que consigamos entender que dinheiro é importante, porém Deus é muito mais importante. É Deus que nós temos que colocar toda a nossa confiança. Um exemplo prático disso, que provavelmente muitos devem conhecer, pessoas que enfrentam ou uma doença incurável ou uma grande dificuldade financeira, porém é feliz. Pessoas que são felizes mesmo passando por tribulação, porque o contrário de felicidade não é o sofrimento, e sim a tristeza. Então, pessoas que sofrem, mas são felizes porque acreditam em Deus com toda a confiança, com toda a força, com toda a fidelidade, e daí Deus não abandona. Então, façamos essa experiência de cada vez mais nos doar a Deus, nos buscar a Deus. E como somos cristãos, sobretudo católicos, a missão da igreja sempre é evangelizar. A igreja, por natureza, ela é missionária. E não significa que seja missionária longe, em outro país, em outro estado, mas missionária com os nossos próprios irmãos, da nossa família. Então, além de buscar a nossa felicidade, além de buscar o bem para nós, a nossa salvação, também devemos pensar no próximo. Então, confiando em Deus, pedimos a graça para nós e a graça para aqueles que nos rodeiam, inclusive nossos inimigos, como foi visto no domingo passado. Outro exemplo de que quem confia em Deus é feliz por natureza são aquelas pessoas da nossa própria igreja que já ressuscitaram, que são os mártires. Mártires são aqueles que doaram a sua vida pela igreja, derramaram sangue. Alguns exemplos concretos ocorreram desde o início do cristianismo. Sempre existiam os mártires, mas teve uma época que foi bem mais, que eu vou relembrar para nós. Na época que existia, esse é o exemplo que eu estou dando de felicidade daqueles que estavam com dificuldade, como a liturgia nos pede, Deus derrama a sua graça. Então, as pessoas lá na época de Roma eram condenadas a ser jogadas nas arenas. Arenas é como se fosse um campo de futebol, né? Que naquela época em Roma era usado para jogos olímpicos, só que também para condenar as pessoas que eram condenadas. E surgiu o cristianismo com toda a sua força, os apóstolos, depois os discípulos, outros discípulos, que vêm até hoje. E hoje nós estamos aqui. Só um parênteses, olha a nossa responsabilidade. A igreja fundada por Cristo, que depois os apóstolos deram continuidade, e hoje somos nós dando continuidade. Olha a importância da nossa fidelidade a Deus. Estamos junto dessa igreja fundada por Cristo.
Bom, então, eles eram condenados a essas arenas, condenados a ser jogados para as feras, leões e outros animais que com pouco esforço trucidam o ser humano, trucidam qualquer coisa. Então, as pessoas naquela época, alguns casos foram assim. Bastava que o cristão negasse a Cristo e dissesse que adorava o imperador, bastava isso para não ser condenado. Existiam os cristãos e era proposto, nega que você acredita em Cristo, só isso, já basta, e fala que você me adora. Dizendo isso, acabou, pode levar embora com sua família, se divertir, ter sucesso, e acaba com o assunto. Só que olha a fidelidade, a pessoa dizia: não, eu acredito em Jesus Cristo. Bom, você vai ser condenado. Olha lá os bichos lá, olha lá o leão, os animais, você vai ser devorado por eles. Só dizer que não acredita, tão simples. Eu acredito. Daí, tudo bem, então vai ser condenado. Muitas vezes foram em filas, sendo condenado a esses animais ferozes. E com felicidade, aí que está a questão. Não foram assim: eu acredito, mas meu Deus, vai doer tanto. Não, foram alegres porque tinham convicção que estavam fazendo a vontade de Deus. Não negou a Cristo, e sim deu mais força à fé católica. Porque isso nós tomamos como exemplo. Como exemplos, essa fidelidade, esse amor a Deus, essa confiança, isso serve para nós, isso nos alimenta como cristãos, independente da nossa vocação. Aqueles que são padres ou que querem ser padres, igual eu que estou no seminário, é isso que me faz, não só isso, mas isso é uma das coisas que me faz mais ter amor à igreja e lutar pela nossa fé. E os leigos também, que têm suas famílias, que tem um trabalho incrível, porque além de cuidar das famílias, tem as dificuldades pessoais no dia a dia, como emprego, como estudo, como próprios membros da família que muitas vezes dá trabalho, e mesmo assim são fiéis, buscam a palavra de Deus. Então o que nós devemos hoje refletir é isso, a nossa confiança e a nossa busca, porque às vezes nós tentamos buscar, mas alguma coisa nos desanima. Não temos paciência, queremos que o milagre aconteça naquele momento. Só que daí acaba de não acontecer, daí já cai aquele desespero, aquele desânimo. Mas não, a fidelidade é a chave. Devemos ser fiéis. Quando tem sofrimento, que Deus possibilita ter o sofrimento, é aí que nós devemos ser fiéis, porque depois a vitória será muito maior. Então pensamos o Espírito Santo neste domingo, isso seja levado para toda a nossa vida. Quarta-feira agora já começa a quaresma, então pensamos que o Espírito Santo nos derrame em nossos corações, o Espírito Santo que já recebemos em nosso batismo, manifeste em nossos corações a alegria de servir, de confiar em Deus. Se alguém ainda titubeia quanto à confiança, fica pouco com dúvida, peça com convicção, para que Deus derrame o Espírito Santo, e esse Espírito Santo dê força, dê alegria. Nós somos alegres por natureza, somos felizes por natureza, devemos testemunhar no mundo aí fora, um mundo que está pregando muita violência, a sexualidade de qualquer forma, a riqueza, mas nós, sem precisar de ter isso, somos felizes, estamos tranquilos, estamos em paz. Tem a melhor coisa? Estar em paz. Em paz, porém, evangelizando, trazendo outras pessoas para que fiquem em paz também na igreja, fazendo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.